E eu queria começar perguntando pra vocês dessa história. Nunca tive com alguém que tá no Guinness Book. Muito bom, cara. Nós somos o casal mais jovem a visitar todos os países do mundo. Todos os países do mundo. O primeiro casal brasileiro a visitar 215 países e 2 polos, depois de 10 anos de jornada. Finalizamos em agosto do ano passado, com a Liz. 2022. 2022? É. 23 agora. Agosto do ano passado. 2022, agosto. Sim. Muito bom, muito bom. Aí foi uma jornada de 10 anos pra ir em todos. A primeira viagem nossa foi em agosto de 2012, mas nós não tínhamos planos de visitar todos os países do mundo. E aí, por graça, misericórdia, nós acabamos em agosto de 2022. Mas Cara, não foi que demais. planejado assim. Foi impressionante, porque era para terminar em abril de 2020. Mas com a pandemia, perdemos vários voos que tinha para frente. E aí, tivemos uma filha. E aí, tudo foi adiado. E aí, quando nós terminamos, que nós percebemos, caramba, faz exatamente 10 anos, assim. Então, foi bem interessante pensar que nós visitamos todos os países durante 10 anos. Foi uma longa jornada. E eu brinco que quem viu as Maldivas que nós passamos, não viu os Afeganistão que nós enfrentamos, entendeu? Eles querem as Maldivas, mas não querem. A gente deu uma coachizada na parada da viagem com essa frase agora. Tá muito legal. Então, em 2012, vocês casaram em 2012? Sim, a gente casou em 2012 e iniciamos as nossas viagens, mas não era nada planejado. Mas assim, essa primeira viagem já foi vários países? Não. Foi um só? Não. Pra onde vocês foram primeiro? Foi o Chile, nosso primeiro país. Chile foi o primeiro, só que foi por conta dos meus pais, assim. Eles falaram, vamos fazer uma viagem juntos e tal. Bem então, férias, assim, eles então. que bancaram, assim. Eu achei as passagens baratas, porque eu virei todo pesquisador de viagem. Achei pra eles, então dá pra pagar até pra vocês. E aí a gente foi, assim, na mala toda, com eles. Foi o primeiro país dela. E também foi o primeiro meu. Então, a gente começou a visitar países na vida adulta. A gente não teve uma infância de muitas viagens, de muitas histórias. E aí, já casados, apareceu uma passagem de ida e volta para a Argentina por R$180. Isso em 2012. Isso em 2012. Para viajar em 2013. Foi esse o caminho que abriu, né? Aí deu um insight, assim, caramba, 180... E aí eu descobri que tinha um ferry, né? Um barco que dava pra sair da Argentina e ir pro Uruguai. E falei, com pouquíssimo a gente vai fazer 2 países. E aí despertou na gente essa vontade. Cara, acho que toda viagem que a gente fizer, dá pra fazer os países no entorno daquele lugar que a gente achar alguma passagem que a gente chama de passagem de arrancada, que é a passagem pra sair do Brasil, né? Então, começou a despertar. Logo depois de uns 6 meses que a gente fez essa, apareceu uma... Então você foi da Argentina e Uruguai? Uruguai, 2. Aqui no Uruguai, a gente foi com um casal de amigos, todo mundo assim com o dinheiro contado. Quanto que pode gastar por dia? Não dá pra gastar muito. E aí, depois saiu uma pra Israel, né? Por 900 e eu ganhava um salário mínimo nessa época. Eu ganhava uma ajuda de custo da igreja. Eu era seminarista, né? Então, eu estava finalizando ali processo de ordenação na igreja presbiteriana. Eu sou pastor presbiteriano, então ele é bem complexo, assim, tem uma série de fases. E aí, a igreja, até você ser ordenado, você recebe ali o mínimo. E aí, já lá na IP Alpha? Eu não estava na IP Alpha. Eu tinha passado um período na IP Alpha, e aí, para poder casar, eu fui para a cidade dela. Porque ela não trabalhava ainda, e eu queria casar rápido, novo crente, quer casar rápido sempre. E aí, acabei indo para lá para finalizar o período de licenciatura na igreja presbiteriana, a gente chama, que é tipo um estágio, né? E aí, eu ganhava só um salário mínimo, que na época era... Tem muita gente que às vezes eu falo isso em podcast, falo assim, caraca, um salário mínimo na igreja tá bem demais, irmão. Só que, no caso, era pra eu me sustentar e ter família e tudo, assim. E na época, eu acho que o salário mínimo era algo em torno de 800 e poucos reais. E, bom, eu comia muito barato, muita economia. E aí, apareceu essa passagem pra Israel. E eu fiquei com o coração pesaroso, porque eu mostrei pra ela, falou, R$900 ida e volta pra Israel. Querido, você tem que ir. Você estudou teologia, você tem que ver onde Jesus pisou aos seus pés e tal. E eu pensei, cara, como que eu não vou levar minha esposa? Como é que eu vou sozinho nesse negócio e tal? Aí eu falei, não, eu vou dormir.
Se amanhã cedo eu acordar e ainda tiver uma passagem por R$900 para Israel, eu vou comprar para nós dois, eu vou tirar dinheiro da onde não tem. Aí, 7 horas da manhã, acordei, já liguei na companhia aérea. Falei, cara, tem essa passagem ainda de R$900? Tem. Para 2 pessoas? Tem. Parcela, enquanto em 6 vezes. Na época não era nem 900, era 890 e pouco. Aí dava 6 parcelas de 290 e pouco. Falei, amor, vai eu e você, a gente vai se virar. E aí, compramos para Israel. Fizemos Israel, Grécia, Turquia, Egito. Caraca. Na volta tinha uma parada em Nova York. Perguntei pra moça no telefone, dá pra aumentar, em vez de ficar 8 horas de escala, ficar uns 4 dias em Nova York? Dá sim. Quanto a mais? Não, mesma coisa, um stopover gratuito fornecido pela companhia. Ela falou assim, moço, vai, que eu também vou comprar pra mim. Liga logo, eu vou... Ela falou, eu tenho desconto ainda, eu vou pagar R$90 essa passagem. Só que nessa a gente fez vários países, porque quando são países muito próximos, é bem barato. Então a gente pagou, tipo, 100 e poucos pra ir pra Atenas, de Tel Aviv pra Atenas. Aí em Atenas a gente resolveu pegar um cruzeiro, e o cruzeiro foi R$700 que a gente pagou na época. E também parcelava o cruzeiro. Parcelava e aí o cruzeiro passava em várias ilhas, e de Turquia, as ilhas do filme Mamma Mia, tinham muita vontade de conhecer aquelas ilhas. Ela sabe? queria ver o Nunca Mamma Mia, eu queria ver isso. Patmos. E aí a gente fez uma viagem. Quando chegou a data da viagem, já estava tudo pago nas parcelas, porque era depois de um tempo. Que legal. Então foi possível com planejamento, né? Estava tudo planejado. E aí despertou na nossa cabeça, caraca, a gente ganha muito pouco e olha a quantidade de experiências que a gente teve. E aí, quem eram as pessoas que nos conheciam, sabia quanto nós ganhávamos, sabia o que eu fazia da vida, e falou assim, cara, vocês estão roubando. Alguma coisa. O que é isso aí? Ensina pra gente o que faz. E aí a gente falou, cara, acho que é melhor a gente mostrar o que a gente tá fazendo, senão as pessoas vão até desconfiar. E eu me preocupava muito, porque ministerialmente... essa pastoral, eu falo assim, o que as pessoas vão pensar, né? Dessas fotos no Facebook, etc. Então eu falei, cara, Santorini. eu tenho que mostrar para as pessoas o que de fato, como eu tô conseguindo fazer isso, né? Então, foi assim que a gente começou o Instagram, Facebook e o negócio começou a crescer. Legal. De maneira e quando assim, é que foi assim o momento que vocês falaram, cara, vamos fazer todos os países do mundo? Quando é que foi assim? A gente começou a pegar muitas passagens e promoções. Essas de arrancada. Então, tipo, a gente já tinha ido pra Israel, mas saiu outra passagem de promoção pra Israel, vamos pra lá. E de lá a gente faz outros lugares que a gente não conhece. Então, nosso objetivo era, ao invés de acumular coisas, viajar. Então, a gente juntava o nosso dinheiro pra viajar. Tá, agora, até antes de você entrar então nisso. Por quê? Porque assim, o comum e aí, quando você vai comprar a sua primeira casa e tal? Sim. O que tinha na mentalidade de vocês? Você fala, cara, eu vou valorizar mais experiências do que coisa. Eu acho que isso é uma coisa a gente sempre foi muito desde criança a gente teve muito isso de experiência, eu acho que pelos nossos pais, eles estimulavam muito isso, tanto os meus quanto os do Rafael. Então a gente sempre foi muito em acampamentos de temporadas, então por exemplo, a gente tinha um que desde muito pequenininho que a gente ia aqui, não era acampamento com piscina e futebol só. Não, era acampamento com camping, com barraca, você faz sua própria comida, escalada. Então a gente sempre teve muitas experiências e pra gente... Tem de casa, então. A gente acha que experiências são muito mais... E foi um acampamento que nós nos conhecemos. Eu conheci ela, eu tinha 13, ela tinha 12. E era um acampamento roots, assim. Tipo canoa canadense. Então era uma canoa assim, agora você vai remar 2, 3 horas pra dentro da lagoa. Isso criança. E vai acampar numa ilha. Era então, um acampamento americano. Essas coisas que normalmente as igrejas querem promover como muito radical, a gente tava fazendo desde 7, 8 anos, entendeu? Caraca. Um acampamento em Goiás, que tem uma estrutura mais americanizada, assim, e não era muito caro. Então, eu saí de São Carlos, ela de Uberlândia, e a gente acabou se encontrando lá desde a infância. E aí, quando nós viramos monitores, que aí a gente começou a namorar, como eu tinha 19 e ela tinha 18. E aí viramos monitores. Então, a gente sempre teve essa coisa de que aquilo ali valia muito. E teve uma vez até que eu perguntei pro diretor do acampamento, que eu fiquei grilado, assim, porque lá não tinha uma quadra, não tinha uma piscina, não tinha o que normalmente todo acampamento tem. E eu fui perguntar pra ele, falei assim, Dinho, o nome do pastor que cuidava lá, por que você não coloca o que é mais comum em todos os acampamentos? Ele falou assim, eu não quero gerar a mesma experiência que a cidade ou a escola gera.
Eu quero gerar experiências únicas que essa criança, esse adolescente nunca teve. E quando ele lembrar dessas experiências, ele vai se lembrar que Cristo estava nelas. Porque eles conectavam tudo, assim. Então era muito incrível, assim, a maneira com que eles lidavam com isso. Porque não tinha... Imagina, um acampamento no Brasil, você não poder bater um fute. Mas é o que ele falou, você batia um fute toda semana. Exatamente. E era muito legal, porque o momento com Cristo não era só no culto. Tudo, eles falam, não, tudo que a gente faz, tudo. O momento do comer, a melancia aqui na trilha, tudo a gente tá fazendo para Cristo, a gente tá vivendo Cristo. E foi algo que marcou muito isso. A gente foi desde muito pequeno, a adolescência inteira, a juventude. E eu acho que isso contribuiu muito, assim, pra gente entender que a gente não precisa que as experiências nas viagens e nessas experiências pelo mundo são muito mais legais do que comprar bolsas e roupas e coisas muito caras. E eu tô